Olá, olá a todos, boa noite. Tá começando uma live do Instituto de Cinema. Hoje é uma conversa muito especial porque a gente vai falar sobre um curso novo que está começando em breve, dia 6 de julho, que é o curso sobre cinema queer. Então, quem vai conversar hoje, excepcionalmente, são as duas pessoas que estão ministrando o curso, então vai ser uma conversa interessante, eu acho, porque a gente vai conversar comigo mesmo, que dou a parte de cinema queer internacional, e com o Luffy Steffer, que é um grande especialista de cinema brasileiro queer. Não sei se ele já está aqui para a gente acrescentar a conversa. Luffy, cadê tu? Se estiver chegando, manifeste-se, que daí a gente te acrescenta para começar essa conversa. Para quem já estiver interessado, ou souber quem está interessado, quiser saber, o site do Instituto de Cinema tem todas as informações sobre esse curso online, né, por enquanto por causa da pandemia, que vai ser ministrado em 8 aulas, metade delas de cinema queer brasileiro, metade de cinema queer internacional. A gente vai se alternando e ainda tem vagas, ainda, enfim, as vagas estão abertas, então basta chegar e convidar os amigos e vir discutir cinema queer brasileiro e internacional com a gente para o curso no Instituto de Cinema. Assim que o Luffy chegar, a gente já acrescenta para começar essa conversa a dois. Mas se tiverem dúvidas sobre o curso, sobre cinema queer, sobre filmes queers ou LGBTs em geral, pode mandar nos comentários que a gente lê e responde dentro dos nossos conhecimentos aqui nessa conversa. Certo? Opa! É isso, já tem bastante gente entrando, inclusive alguns ex-alunos nossos, eu vi o Igor aí. É muito bom ver pessoas que já foram nossos alunos do mesmo curso presencial. Não é a primeira vez que o INC organiza esse curso. O Paulo está aqui. Olá, Paulo, querido. O Luffy está chegando. A gente já deu esse mesmo curso antes, mas está adaptando para as necessidades do momento, para fazer em formato à distância, online. O que também é bom porque pessoas de fora de São Paulo, de outros estados, também podem participar. Oi, Luffy, tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem, Luffy? Tô te ouvindo bem, e você? Tá. O som tá meio ruim. Você tem um fone de ouvido? Costuma ajudar pro som. Mas é que aí eu tenho que pôr o fone no celular para melhorar? Sim? Hum, Uhum. tá, eu vou tentar aqui. É que às vezes para mim é meio ruim, mas eu vou tentar. Vamos ver se melhora. Mas é o meu som que você não tá ouvindo direito? Tá bem estourado. Só pra gente conseguir melhorar e se entender melhor. Pronto. Ah, mas aí tem um problema, porque o buraco do fone. Vou tentar aqui, tá? Que aí o Desafios da celular não fica. tecnologia. É porque aí o A celular não gente fica em garante que pé. dia 6, quando o curso começar, tudo estará funcionando na parte tecnológica. É porque daí ele não fica, entendeu? Não tem como eu ficar. É um problema aqui. Ok, então vamos assim mesmo. Peraí, Luffy, tá muito ruim. Se for sem fone, fica muito ruim, porque o celular não fica em pé, entendeu? Daí ele fica caído, não, porque o então buraco vamos do assim. fone. É... Deixa eu ver se assim melhora um pouco. Só se for assim, mas eu tô meio torto, né? Eu vou ter que. Não, tudo bem, vamos assim. Se tiver ruim o som para o pessoal que está acompanhando, é só avisar e a gente faz uma nova tentativa, não tem problema. Isso, peço ao Luffy, Paulo público isso, Mendes, principalmente. Paulo, que foi nosso aluno, inclusive, do curso presencial, está pedindo para a gente já começar falando sobre interseccionalidade queer e cinema contemporâneo. Ou seja, a Nossa, gente começa perguntando, a gente chega chegando, não tem meias palavras aqui. Já começa falando o que é cinema queer e por que a gente está falando de cinema queer, não de cinema gay, não de cinema LGBT, de cinema GLS, o que é isso, Luffy? pois é, né? Essa polêmica, pelo jeito, ela vai durar um tempo. Muitas vezes as pessoas confundem, né? Queer com LGBT, com sei lá o quê. Então, quer dizer, essas nomenclaturas, né? Ainda são um tanto quanto novas às vezes, né? Para a maioria das pessoas. Então, às vezes é difícil a gente compreender, né? Mas é assim, eu diria que no caso do LGBT, a sigla LGBT, quando a gente fala desse cinema, seria um cinema, essa é mais fácil de entender, né? Seria um cinema
que fala de temáticas e personagens lésbicas ou gays, né? No caso, homens cis gays, bissexuais, né? Pessoas bissexuais, e o T seriam abarcando todas as modalidades T's, né? Homens trans, mulheres trans, transgêneros, as não binárias estariam dentro disso, né? Isso nos LGBTs. Já a questão queer é mais complexa, né? Inclusive, isso tem sido muito discutido no meio acadêmico, né? Existem muitas pessoas hoje discutindo essa questão. Existe o trabalho da Judith Butler, que é maravilhoso, né? Que virou uma referência nesse sentido. Agora, eu mesmo sinto dificuldade de definir. O que você, Bruno, diria? Como você definiria o queer? O que eu acho interessante é que quando tiveram os estudos, os Culture and Gender Studies, estudos culturais de gênero, que surgiram nos Estados Unidos, ou pelo menos foram consagrados como tais nos Estados Unidos, o termo que apareceu foi o termo queer. Então, quando a gente vai falar de uma parte teórica, de uma parte de estudos teóricos relacionados à identidade, gênero e representação deles em imagens, a gente vai usar muito mais a questão do queer do que as siglas específicas LGBT, QIA+, etc., que a gente tem. Elas são muito importantes quando a gente fala na sociedade, nos grupos diferentes que existem na sociedade, mas no que diz respeito ao cinema, a ideia do queer já abarca tudo para fugir desses padrões, tanto de heteronormatividade, de cisgeneridade, quanto de um cinema padrão que se fazia antes. Então, queer ele é bom porque ele é não só um grupo social, mas ele é também uma questão estética, existe uma estética queer, né? Isso é o que a gente vai abordar, obviamente, com calma Mas e detalhes no curso. Mas aí tem uma coisa bem interessante que você levantou, a chamada estética queer. Então, para você, Bruno, quando a gente fala da estética queer, isso incluiria filmes que não necessariamente têm personagens LGBTs, mas que têm uma estética queer, por exemplo, musicais de Hollywood dos anos 50, como Cantando na Chuva, ou O Mágico de Oz, né? Você encaixaria, vale isso para você? A estética queer abarca esses trabalhos que não são de temática de gênero necessariamente, mas que tem uma estética que hoje a gente associa com questões queer, ou não? Então, o que eu acho mais importante do que a gente ficar preso aos personagens, se existem ou não personagens gays, se eles estão ou não em posição de protagonismo, porque né, tem muitos filmes que tem um personagem coadjuvante gay, uma personagem trans ali que aparece 2 segundos, isso é um filme LGBT, isso é um filme queer. É difícil você tratar por isso. Tem a questão do tema que é importante, mas é fundamental de falar em estética, né? O que é uma linguagem, o que é uma estética tipicamente queer. A gente fala de cinema gay, não é só cinema que tem gays, cinema que tem lésbicas, trans, etc. Mas que tem uma estética, tem que ter uma linguagem capaz de falar. Por exemplo, quando a gente fala de comédias românticas tradicionais, Hollywood, pega Meg Ryan, pega Hugh Grant, tem uma maneira de filmar, uma maneira de iluminar esses rostos, uma maneira de criar imagem, um ritmo preciso, que foi associado a uma representação do amor hétero. Como o menininho Então, que vai encontrar a menininha. Ou seja, o cinema queer não basta ter personagens, ele tem personagens LGBTQIA+, ele tem que encontrar uma maneira diferente de representar esses corpos e sexualidades. Então, por exemplo, quando a gente vai pegar, tem alguns filmes do Almodóvar em que a sexualidade principal é uma sexualidade hétero, cis, que foi o que eu fiz para merecer isso, por exemplo. Tem ali personagens coadjuvantes, minoritários, mas é a questão de uma dona de casa e seu marido, um relacionamento, enfim, família tradicional, digamos, espanhola no caso. Mas existe uma maneira de filmar, existem luzes, enquadramentos, texturas, etc., que é o que a gente começa a chamar de uma estética queer. Então acho que a gente tem que associar esses dois termos, não basta só ter tema, né? Então, por exemplo, quando você estava falando isso, dessas comédias românticas, né, de um cinema mais padrão hollywoodiano, então eu lembrei de alguns exemplos. Uma coisa que passou pela minha cabeça seria o seguinte, não sei se você vai concordar comigo, mas até me diga o que você acha do que eu vou dizer. É como se a gente pegasse, por exemplo, um cineasta como Gus Van Sant, né, que é um cineasta gay assumido. Então você pega o filme Garoto de Programa, My Own Private Idaho, né, que ele fez em 91, é um filme com personagens LGBTs e com uma estética queer, né? Porque ele tem uma estética toda própria, né? Aí você pega o mesmo Gus Van Sant, 17 anos depois, no filme Milk, de 2008. É um filme sobre personagens LGBTs, mas não tem estética queer, porque a forma de contar é a forma básica de Hollywood. Você concorda? Sim, eu concordo que é completamente diferente. E que não tenha valor por isso. Claro, Tem claro. muitos realizadores que vão falar, tipo, né, eu quis justamente que essa mensagem de tolerância histórica, resgatando um personagem importante, chegasse a um público
heterocis que Lógico. talvez não visse isso se fosse algo meio John Waters, Almodóvar. Então tem também a sua Exato. tentativa de comunicação válida. Mas o que eu estava falando é que, por exemplo, a gente ainda tem em serviços de streaming, Netflix, Amazon, por exemplo, muitos filmes sobre menininho, digamos, de um corpo padrão, uma imagem padrão, cis, loiro, bonitinho, musculoso, que vê outro menininho lindo, loiro, cis, musculoso, no corredor da escola, ele está segurando seus livrinhos, eles tropeçam, caem, e os dois vão buscar o caderno no chão, e depois os olhos se encontram, eles são apaixonados. Que é o clichê da comédia romântica americana hétero-cis. Então, assim, Sim. não basta você pegar exatamente os mesmos códigos e clichês de um cinema que é a personificação da heteronormatividade e colocar dois menininhos e esperar que isso seja subversivo e revolucionário. Você precisa encontrar uma forma que se adeque a novas vivências. Então, é isso que a gente fala. Mas Você não pode copiar as mesmas fórmulas. claro, mas então, por exemplo, quando você estava descrevendo a fórmula do Boy Meets Girl, que muitas vezes adaptado para Boy Meets Boy, é a mesma coisa. Então, por exemplo, com Amor Simon, não é queer, porque são menininhos na escola, exatamente isso que você falou. Eu acho que uma das coisas, inclusive, que a gente deve abordar no curso, e com quem tiver tanto aqui agora, e quem acompanhar depois o curso online, é que assim, a gente pode debater, e é muito importante debater o que é queer, mas nossa função não vai ser principalmente decretar, colocar um selo, isso é Ah, queer, isso sim. não é queer, isso é LGBT, isso Não, não claro. não, eu entendo o que você está falando, Luffy, mas para deixar claro para quem está acompanhando, que é isso, eu Sim, acho sim, importante a gente questionar sempre isso, que a gente não está tratando o queer só lógico. como um rótulo, mas como uma forma de linguagem que pode ser questionada. A questão também não é estabelecer uma hierarquia entre mais queer e menos queer. Isso aqui é John Waters, tem uma personagem trans e tem uma linguagem super colorida, logo ele é mais queer do que o outro. A questão não é essa, Sim, a questão sim, é sim. interpretar de que É. maneira esses filmes se expressam, né? Claro, não é para a gente ficar fazendo um medidor de queer, né? Vamos ver qual é o grau de queerzice que esse filme tem. Termômetro queer, não chegamos nesse Termômetro padrão ainda. queer dos filmes. Mas eu quis dizer, eu falei do Com Amor Simon, ou, por exemplo, um filme como Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né, para citar um Sim. brasileiro, que são filmes que seguem essa cartilha da comédia romântica americana, né? E principalmente escolares, o Com Amor Simon e Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que tem essa ambientação de escola, né, desse universo escolar, né? Adolescentes na escola. Então, sim, não, como você falou, não desmerecendo tais filmes, dizendo que por não serem queer, não terem uma estética queer, eles são menores ou menos válidos. Claro, não se trata disso. É apenas para a gente entender, afinal, o que significa essa categoria queer, né? Então, por exemplo, na minha parte do curso, né, que eu vou... Aliás, é só para dizer para a galera que está chegando, algumas pessoas estão chegando agora, essa live é também para eu e o Bruno debatermos um pouco e contar para vocês um pouco como vai ser mais ou menos o curso que a gente vai dar a partir da semana que vem, né, no Instituto de Cinema Online, a partir de 6 de julho. De todas as segundas e quartas de julho, às segundas-feiras aulas com o Bruno e às quartas comigo. E aí o curso, a temática do curso é exatamente essa, discutir o cinema queer mundial no Brasil e no mundo. O Bruno vai dar as aulas sobre países não brasileiros e eu vou falar um pouco da questão do Brasil. Então, por isso que a gente está debatendo isso, né? Existe muito esses conflitos, às vezes, sobre essa questão queer e essa questão de discutir até que ponto as estéticas seriam queers, ou a gente está falando também de filmes onde, não, às vezes a estética nem é uma estética queer, mas são filmes importantes do ponto de vista da representatividade, né, de personagens LGBTs. No caso do Brasil, isso é bem importante, porque a gente, no começo, quase não tinha isso, né? Demorou muito para o Brasil desenvolver melhor essa representatividade, né? Hoje a gente tem um momento interessante até de alguma representatividade mais plural, né? Acho que Mas por sim, isso, então. Luffy, sobre esses casos, por exemplo, com o Amor Simon, hoje eu quero voltar sozinho no cinema brasileiro, é que a gente pode discutir realmente o que é subversivo em termos estéticos. Em termos estéticos, por exemplo, se eu me apropriar exatamente do mesmo formato que sempre canonizou e glorificou um amor e um corpo e uma paixão heteronormativa, cisgênera, e colocar personagens gays exatamente dentro desse mesmo formato, isso não seria em si um ato subversivo? Um ato Essa de apropriação de uma linguagem alheia, ou seja, eu estou oferecendo para pessoas que estão acostumadas a essa linguagem uma forma de amor, uma forma de relacionamento que elas nunca viram antes. Então, é possível também argumentar, tem estudiosos que vão argumentar que sim, talvez essa seja a maneira mais subversiva, que ao invés de eu tentar criar uma linguagem própria, é tentar mostrar como pode existir dentro desse mesmo formato, dentro mesmo do Boy Meets Girl, adaptado para Boy Meet Boy, ou Girl Meet Girl, etc.,
eu posso mostrar com a mesma facilidade, a mesma simplicidade, o mesmo romantismo, quando tem um encontro entre pessoas do mesmo sexo, enfim. Então, é É, algo a discutir em curso, inclusive. claro, claro, não, concordo com você. Quando você estava falando, eu estava pensando exatamente isso. Eu falei, também não, nada impede que justamente essa apropriação, essa, entre aspas, não sátira ou paródia, porque o efeito não é de riso, mas no sentido de se apropriar de um formato e subverter ele por dentro, né? É uma coisa meio Operação Cavalo de Troia, né? Você entrar dentro do formato e quando você está lá dentro, você coloca outros componentes. Então, por exemplo, quando você estava falando, me lembrou dois filmes, né? Um é o filme Amigas de Colégio, Fucking Amal, de 1999, um filme Uhum. sueco, e faz exatamente isso. É um filme de escola com a questão das duas meninas, né? Uma menina que é a menina popular da escola e a menina que é a menina introspectiva, tímida, né? Só solitária, masculinizada, de certa forma, e que é apontada como uma garota lésbica. E aí esse envolvimento entre as duas, né? Então, o filme tem exatamente esse tom. É bem romântico, é bem juvenil, né? Ele se parece com qualquer sessão da tarde, né? De adolescentes. Mas existe essa troca, né? São personagens femininas, adolescentes, duas meninas. E um outro que me lembrou nesse sentido é o filme Gerontofilia, ou Gerontofilia, do Bruce LaBruce, Uhum. que também, aliás, o Bruce LaBruce é um diretor que no passado tinha essa estética queer explosiva, né, de uma maneira radical, a ponto de os filmes dele, os primeiros serem inclusive pornográficos, né, com ele mesmo fazendo sexo e tal. Aos poucos ele foi modificando a estética dele, e um dos filmes mais recentes dele é o Gerontofilia, que é uma sessão da tarde, né, total, um filme completamente inofensivo do ponto de vista estético, mas que subverte nesse contexto de colocar o boy meets boy. No caso ali é um boy meets old man, né, porque é um cara de 20 anos que se envolve com um cara de 80, né, que é um é um enfermeiro de um asilo e o outro é um interno, né, que está lá abandonado pela família, e os dois começam a ter um romance. Então são bons exemplos, né, da gente ter essa subversão, né, de uma forma mais esperta, né, de conseguir lidar com esses clichês. Uhum. Falando um pouco sobre o percurso que a gente vai fazer, a gente vai sempre alternar, como o Luffy disse, cinema brasileiro e cinema internacional, ao longo de 4 aulas para cada um desses segmentos, 8 no total. De que maneira a gente vai fazer um recorte histórico, Luffy? Explica para o pessoal, por exemplo, o cinema brasileiro e o internacional vão caminhar mais ou menos juntos, em que épocas, onde que a gente vai parar, como que é a estrutura? Olha, eu não sei se a gente vai, eu não sei como está a sua parte, né, internacional, como que você pensou. Na parte brasileira, porque assim, a gente deu esse curso ano passado de maneira presencial, né, no Instituto de Cinema, no final do ano passado, no outubro, né, novembro do ano passado, foi naquela época, Uhum. né? E então fizemos. É, naquela época, quando a gente fez, eu tinha a minha parte de falar do cinema brasileiro tinha uma conotação meio de linha do tempo, né? De falar do cinema brasileiro dentro de personagens LGBTs nesse cinema, desde o cinema mudo, né? Basicamente final dos anos 20, até os tempos atuais, né? Então era realmente fazer essa trajetória de 100 anos, vamos dizer assim, do cinema brasileiro. Nessa versão agora, eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou fazer essa linha do tempo. Então, eu vou abordar alguns tópicos, alguns aspectos que eu acho mais importantes. Então, por exemplo, são 4 aulas, né? Numa das aulas, por exemplo, eu vou querer falar do cinema de dois realizadores específicos, que são os grandes pioneiros, na minha visão, né, dentro da minha pesquisa, que são o Carlos Hugo Christensen, né, um diretor argentino, mas que filmou no Brasil durante os anos 50, 60 e 70, porque o Christensen dirigiu o primeiro, aquilo que é considerado, digamos, pelo senso comum, como o primeiro longa brasileiro LGBT. E, diga-se de passagem, queer também, né? Porque a maneira como ele filma é diferente. O Menino e o Vento, né? O longa de 1967, 68, 67, né? Que é baseado no conto do Aníbal Machado, O Iniciado do Vento. Então, eu vou pegar a primeira aula e vou abordar um pouco do trabalho do Christensen, porque não só ele fez esse filme, O Menino e o Vento, como depois ele desenvolveu outros personagens LGBTs em outros filmes dele, né? Como Anjos e Demônios, A Morte Transparente e A Intrusa, que é o último filme, o último, entre aspas, né? O último filme dele no Brasil, né? Depois ele ainda fez mais um filme na Argentina. Mas, então quero falar do trabalho desse cara, do Christensen, que é um trabalho importante, um diretor quase nunca lembrado, pouco lembrado no cinema brasileiro, quase não se fala dele, mas ele é bem importante. E o outro cineasta é o Djalma Limão de Batista, praticamente também começa junto essa coisa. O Christensen dirigiu O Menino e o Vento em 67 e o Djalma dirigiu um curta
em 68, chamado Um Clássico, Dois em Casa, Nenhum Jogo Fora. E o Djalma é o mesmo caso do Christensen, né? Ele desenvolveu coisas queers e LGBTs em filmes dele, basicamente uma trilogia de curtas e depois uma trilogia de longas. O Djalma está vivo, mas está recluso, né? Está recluso há tempos, tá? Não por causa da pandemia, ele já estava recluso. E o Djalma, assim como o Christensen, ele também tem esse lugar muito específico no cinema brasileiro. Os filmes dele não se parecem com nada, né? Também ele não se filiou a nenhum movimento, embora quando ele começou a fazer longas, nos anos 80, ele, entre aspas, pertenceu a essa geração do novo cinema paulista dos anos 80. Mas, na verdade, os filmes dele também não se encaixavam. Ele era dessa geração por questões cronológicas, mas não de questão de... Os filmes não se pareciam, né? Os filmes dele não se parecem com nada. Então, o Djalma também ocupa um lugar bem específico no cinema brasileiro, né? Um lugar único. Então, uma das aulas, por exemplo, é abordar o trabalho desses dois cineastas, que eu acho bem importantes, né? E assim vai. Falando São 4 sobre aulas, cada uma pegar alguns aspectos que eu acho importantes. Fala. Desculpa, falando sobre o Menino e o Vento, eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir, não é um dos filmes mais falados do cinema brasileiro dos anos 60, até por isso que é importante resgatar no curso, mas ele, enfim, a gente vai estudar dentro de uma perspectiva do cinema queer, mas ele não vai ter uma cena de beijo entre dois rapazes, ele não tem sexo, amor entre dois rapazes, inclusive os dois homens principais dessa história, que são o motivo da gente considerar um filme LGBT, os dois têm namoradas, cada um tem sua namorada, cada um tá ali dentro de um relacionamento com uma mulher. Então explica pra gente, Luffy, por que que a gente estuda esse filme dentro de uma perspectiva queer? Olha, essa questão é muito ambígua, né, e complexa, porque, na minha visão, uma das coisas legais do Menino Vento é que justamente ele não entrega as coisas mastigadas. É um filme de muita sugestão, de muitas coisas lançadas, né? E aí você vai interpretar para vários pontos, né? Por exemplo, de cara a gente pode dizer que no conto O Iniciado do Vento, do Animal Machado, realmente não fica nada claro se existia um romance entre esses dois personagens masculinos, né? O conto dá a entender que, na verdade, essa suspeita era uma desconfiança da cidade, né? Era uma questão de preconceito, homofobia e paranoia dos moradores daquela cidade, né? Que a história se passa numa cidadezinha no interior de Minas Gerais. Então o conto, tudo leva a crer que o autor Aníbal Machado foi bem discreto, então é difícil dizer se o conto sugeria realmente um romance entre os dois personagens. Eu diria que não. Eu diria que no conto isso é só uma suposição dos moradores da cidade. Já o Carlos Hugo Christensen, e aí entra a importância dele como um artista que interpreta aquele conto do seu jeito, ele leva o conto para um lado mais homoerótico, sim. Eu acho que o filme avança mais nessa sugestão, no conto era uma sugestão muito sutil. No filme não fica tão sutil assim, embora ainda seja sutil, para os padrões de hoje é sutil, né? Porque é um filme feito há 50 anos atrás, então muita coisa ficava realmente sugerida. Mas se a gente se reportar a 67, imagina o cara fazendo esse filme naquela época. Então eu diria que sim, que ele tentou colocar no filme essas tintas, né? Então, por exemplo, o filme mostra que o rapaz, o adolescente, né, o tal menino do título, né, o Menino e o Vento, ele tem um namorico adolescente com uma garota da vila, mas fica mais ou menos sugerido que é uma coisa assim, não é um relacionamento, é um namoro de criança, né? Ele mal encontra a garota e ainda fica claro que ele abre mão de sair com a garota porque ele prefere passear com o outro personagem, né? Ele desenvolve uma amizade, uma afinidade muito grande, né? Então, a gente pode compreender que esse namoro dele com a garota não era tão importante assim para o garoto, né? Quanto ao personagem adulto, né, o jovem engenheiro, que é o protagonista da história, ele tem essa noiva também, né, na cidade grande, a quem ele se comunica de vez em quando por telefone, né? Mas também fica meio no ar essa coisa de que esse relacionamento dele com essa noiva é uma coisa um tanto quanto frágil também, de que não é uma coisa a qual ele dê tanta importância, né? Então a noiva fica em segundo plano também. Então eu acho que o filme mostra essa aproximação dos dois personagens masculinos, mostrando que eles se encontraram, houve um encontro, e aquilo passa a ser especial para os dois. Só que no filme esse encontro é simbolizado por uma paixão pelo vento, né? Os dois são amantes do vento, então eles saem juntos para ver o vento, sobe na montanha para sentir o vento. Quer dizer, o tempo todo essa referência ao vento, né? O passatempo dos dois juntos é brincar com o vento. Para mim, eu acho que é isso que o diretor quis colocar, o vento aparece como um símbolo da sexualidade, do desejo, da paixão, da liberdade, de você fazer o que você quer, de você amar quem você quer. O vento aparece como um símbolo da natureza,
de liberdade, justamente porque vento é vento, né? Você não pega, né? Você não vê, ele está solto em qualquer lugar. Então, esse símbolo do vento como liberdade, né? A tal ponto que, né, não posso dar spoilers do filme, mas que no final, o final tem um tom de realismo fantástico, deixa isso cada vez mais claro, né? E no final do filme também, quando tem a cena, uma cena que no conto, uma fala que no conto não existe. É uma coisa do roteiro do filme. Por isso que eu digo que o filme se atreve a ir além nessa sugestão da homossexualidade dos personagens. Uhum. No roteiro, o personagem principal, quando está no tribunal, no julgamento, né, sendo julgado, porque não se pode matar uma força da natureza, não se pode apagar, não se pode sufocar. Esse discurso é muito claro, né? Que força da natureza ele está se referindo? É essa a sexualidade de cada um, a sua identidade de gênero, o seu desejo, a sua paixão. Você não sufoca, isso não morre, né? E aí é nessa hora que ele fala: quem pode Uhum. apostar que o garoto não está voltando agora com esse vento que está soprando? E aí o vento começa a soprar e entrar no tribunal, né? Uma cena incrível. Então, eu acho que o filme ele sugere, deixa isso muito mais sugerido. É por isso que esse filme é considerado hoje esse ponto, esse marco zero, vai, de um cinema queer LGBT para valer, né? Porque até então o que a gente tinha no cinema brasileiro eram personagens aleatórios, né? Que apareciam de vez em quando, que eram personagens de apoio, frequentemente num tom tanto com uma representação meio pejorativa, né? De personagens negativos, né? No sentido, ou eram marginais, ou eram personagens ridículos, né? Feitos para o cômico, né? Para o sarcástico, né? Ou eram pessoas problemáticas, né? E isso vai continuar depois. Até hoje a gente tem personagens LGBTs assim no cinema brasileiro, né? Mas tem em menos quantidade, então mudou muito. Só a Simone tá fazendo uns comentários muito bons aqui durante a conversa, dizendo, lembrando que o roteiro do Menino e o Vento é do Milô Fernandes. A gente não Sim, lembra isso com frequência, mas é importante. Enfim, é um artista que não ficou associado a esse projeto, claro, mas é notável ter ele nesse projeto. isso. E também ela está falando sobre a dificuldade de encontrar esses filmes hoje. Uma coisa que eu acho muito interessante no curso, na parte internacional também, que a gente obviamente fala muito de cinema americano, mas também um pouco de cinema alemão, cinema francês, é que a gente consegue resgatar pelo menos trechos, óbvio, que a gente não vai passar um filme inteiro, senão a gente não desenvolve o tema, mas a gente consegue resgatar trechos de filmes de 1910, de 1920, 30, alguns curtas-metragens que foram perdidos, ou longas de difícil acesso, que ou foram restaurados por alguma cinemateca nacional, ou foram depois incluídos em documentários posteriores sobre gênero e sexualidade, ou sobre a época. Então a gente consegue selecionar alguns trechos que mostram como personagens gays, por exemplo, ou personagens travestidos, que não necessariamente eram travestis em termos de identidade de gênero, mas se travestiam, homens vestidos de mulher, como eles eram representados no cinema do início do século XX. Então, a gente poder comparar o tipo de cinema que se fazia na época com o de hoje é algo muito precioso, eu acho, para quem está estudando, para quem tem interesse nesse tipo de cinema. É verdade. E quando a Simone comentou essa coisa da dificuldade, realmente é uma pena. No caso desses filmes, como Menino Vento, outros trabalhos do Christensen e do Djalma, uma alternativa que não é a ideal, mas que existe, é o YouTube. Há muitas coisas que estão no YouTube, só que às vezes a qualidade não é boa, né? É uma qualidade de som e imagem sofrível. Então, às vezes, você não consegue absorver essas obras com todo o impacto que elas teriam, né? E em termos de remasterização, aí vem o que eu vou dizer, vem calhar com o que eu falei agora há pouco, que tanto Djalma como Christensen são pouco valorizados, não são revitalizados, então não foram remasterizadas as obras deles, infelizmente. Então, quando a gente vai ver o cinema brasileiro, a gente vê que tem caixas, né, de filmes do cinema novo, remasterizados, Glauber Rocha, Naldo Jabor, Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade, né? Então, por que não se faz essa remasterização com outros cineastas, não só os do cinema novo, né, por exemplo? Então, a obra do Christen já poderia ter sido remasterizada e lançada em DVD, em digital, sei lá eu. Mesma coisa do Djalma, né? E, no entanto, a gente não tem isso, né? E agora, com essa crise toda na Cinemateca, que a gente não sabe como é que fim vai dar, é muito complicado. Talvez a gente perca para sempre essas obras, as suas matrizes, né? A Cinemateca, por exemplo, há uns 2 anos, ela fez uma cópia nova em película do Menino Vento, uma cópia em 35 mm novinha. A Cinemateca produziu isso. E fez uma sessão lá na sala da Cinemateca, que eu, claro, fui assistir, né, até porque eu moro perto da Cinemateca. E foi maravilhosa essa sessão, porque pela primeira vez eu vi o Menino Vento com tudo que ele tem.
né? Porque até então eu tinha visto o filme em vídeo, na televisão, no YouTube, né? Cópias que existem. E aí, pela primeira vez, eu vi o filme com toda a grandeza que ele tem, porque a cópia estava linda, né? Era uma cópia nova em 35. Então, todos os contrastes daquele preto e branco lindo da fotografia estavam ali. Inclusive, uma descoberta que eu fiz nesse dia que eu não sabia, que eu vou falar aqui, que é importante também falar, é que numa das cenas finais do filme, a gente tem a imagem do menino, o garoto adolescente, que quando eles estão no alto da montanha, o menino tira a roupa, né? Ou seja, mais um indício desse homoerotismo, dessa relação de sensualidade com o vento e tal. Ele fica nu. Só que nas cópias que existem por aí, quando a gente vê a imagem do garoto, ela está numa espécie de contra. Então você só vê a silhueta do menino, né? Praticamente você deduz que ele está nu, mas você não vê. Nessa cópia em película, não, você vê tudo, literalmente. O ator realmente, pela primeira vez, eu vi aquilo tudo. Eu falei, gente, então aconteceu. Essa era a proposta fotográfica do filme. E aí eu me pergunto se, nas cópias que foram feitas nos anos posteriores, isso era apagado de propósito para censurar essa nudez do ator, né? Porque o cinema brasileiro tem esse tabu também. Existe pouco a nudez masculina, né? Muito mais a nudez feminina, né? Existe um machismo também no cinema brasileiro, uma objetificação do corpo feminino e a negação do corpo masculino, né? Então a gente tem muito pouca nudez masculina no cinema brasileiro. Então o Menino Vento, a descoberta foi que, além de todos esses pioneirismos que a gente comentou, ele é também o primeiro filme brasileiro onde a gente tem um nu frontal masculino, porque acho que antes nunca tinha tido, né? Então essa cópia está na Cinemateca. Vamos pegar essa cópia antes que ela morra, né? Pelo amor de Deus, medo do que está acontecendo na Cinemateca agora. O Igor agora nos comentários, que inclusive foi nosso aluno no meu curso presencial, então bem-vindo aqui na conversa, está perguntando se esses filmes não são remasterizados, relançados por causa da temática. Assim, na verdade, que eu saiba, não existe nenhum movimento abertamente de censura, tipo, vamos censurado por motivos de representação LGBT. O que tem a meu ver, é uma cultura muito mais ampla de não considerar esses filmes como prioritários. Não considerar esses filmes como os grandes clássicos, os grandes filmes nacionais. Dificilmente são os filmes que nos representam nos principais festivais, já não eram naquela época, não são os que são dignos de mostra. Mesmo quando a gente fala de cinema internacional, a gente vai falar de filmes muito importantes como Os Rapazes da Banda, que é do William Friedkin, o mesmo diretor de O Exorcista. Mas a gente conhece o Friedkin por O Exorcista, não por Os Rapazes da Banda. E ele fez 2 filmes de temática LGBT. Ele fez Parceiros da Noite também, mas a gente não vai conhecê-lo por isso. O William Wyler fez Infâmia, sobre o possível relacionamento entre 2 mulheres, mas ninguém conhece o Wyler por causa do Infâmia. Então, assim, tem a tendência ainda a enxergar filmes sobre essa temática de maneira explícita como menores ou menos importantes, mais arriscados, tanto para financiamento, para exibição e para preservação depois. Então, o que acontece é meio uma cultura de marginalização em torno desses filmes que faz com que eles não sejam prioritários na hora de restaurar e preservar um material de arquivo. É verdade. E além disso, completando o que você disse, é exatamente isso. Existe essa, não é exatamente uma censura, mas é esse pensamento de que filme LGBT é uma coisa menor, né? O importante é a gente salvar o pessoal do cinema novo, porque ainda existe essa mitificação, na minha opinião, exagerada em relação ao cinema novo, né? Um endeusamento do cinema novo, como se tivesse sido o último grande momento do cinema brasileiro. Então aí vamos priorizar o cinema novo. Às vezes existe uma preocupação com o cinema marginal, mas para por aí. O que veio depois, não tem. Então a gente não revitaliza mesmo a pornochanchada. O ciclo da pornochanchada tem coisas muito valiosas, que também são escanteadas, porque é pornochanchada. Não interessa isso pra gente. Não vamos salvar isso. Vamos salvar Glauber, vamos salvar o Glauber de novo, né? Já remasterizou tudo, então vamos remasterizar outras coisas. Como a gente falou, Christensen, Djalma. Outro cineasta que eu vou abordar no curso é o Antônio Calmon, que logo depois do Christensen e Djalma surge o Antônio Calmon, que também tem uma obra muito específica nos anos 70, que é uma obra que eu diria que é queer também, dentro daquilo que a gente falou. Tem muitos personagens LGBTs, e o Antônio Calmon é um precursor, ele praticamente antecipa em 20 anos o cinema do Tarantino, por exemplo. Você vai pegar os filmes do Calmon nos anos 70, eles são pré-Tarantino, né? E tem muito a ver. Depois o Calmon foi para a televisão e virou novelista. Então, por exemplo, é como você falou, hoje as pessoas conhecem o Antônio Calmon como é um autor de novelas. E muita gente nem sabe que ele tem um trabalho como cineasta muito interessante nos anos 70, né? Os filmes dele também estão abandonados. Existiu uma retrospectiva do Calmon no Centro Cultural Banco do Brasil, acho que de São Paulo e do Rio de Janeiro, há uns 15 anos.
muito boa, completa. Só que os filmes estavam em beta, por exemplo, porque acho que um ou Uhum. outro estava em película e não era remasterizado, os outros estavam em beta. Então era uma imagem ruim e tal, aquela imagem meio enevoada do beta, né? Que fica aquela coisa estranha. E o Christensen também ganhou uma retrospectiva no Rio de Janeiro, na Caixa Cultural do Rio, há 5 anos, né? Eu fui nessa mostra. E também os filmes estavam todos em beta, tudo em beta. Aí é meio triste, porque você não vê o filme com toda a fotografia que ele teve, com toda essa preocupação, né? Então, outro cineasta interessante, que é o Antônio Carlos da Fontoura, é um cineasta que fez alguns filmes interessantes dentro do que a gente chama do cinema queer, que são A Rainha Diaba, de 74, e Espelho de Carne, de 85. É o mesmo caso. A Rainha Diaba ainda teve uma certa remasterização quando foi lançado em DVD há uns 15 anos também. E o Espelho de Carne, acho que não, o Espelho de Carne está abandonado. Então, quer dizer, é o que o Bruno falou, existe muito esse descaso com a temática, tipo, essa temática não é importante, né? Então, é uma pena, né? A gente teria que fazer alguma coisa específica para poder preservar essas obras. O Joe está falando muito bem nos comentários que, na verdade, a preocupação com o cinema nacional, de modo geral, já é pequena, com a preservação É, de filmes antigos ainda menores, e com a preservação de filmes antigos, digamos, que não são dos atores mais consagrados, mais premiados, etc., ainda menos. Então a gente está falando de uma coleção de filmes marginais entre os marginais, sabe? é, Inclusive é importante entender por que eles eram assim, né? Que é uma é uma tentativa de compreensão do curso mesmo. Mas é isso, é importante tentar entender por que esses filmes foram perdidos, marginalizados. Nos primeiros filmes brasileiros, estava até conversando com o Luffy recentemente sobre isso, é um curta que nunca ninguém viu, porque ele se perdeu, é. porque ele não foi preservado. Então, é isso assim, a gente tem obras que foram pioneiras, que foram extremamente importantes e que hoje ninguém pode ver, porque essas cópias em película não existem mais. Exato. E às vezes o que sobra é muito pouco. Respondendo uma fala também da Simone, a Simone comentou que os filmes do Djalma, o filme Brasa Adormecida, por exemplo, com a Maite Proença, também não tem o beijo. Essa história é muito interessante, né? O próprio Djalma conta isso no livro dele, na autobiografia dele, né? É, que ele tinha feito no roteiro, existia o beijo entre os dois personagens masculinos, que eram interpretados por Edson Celulari e Paulo César Grande. Né? Eles se beijavam e a família toda enxergava de longe com uma espécie de binóculo, um telescópio, sei lá o que é aquilo, né? Um periscópio. E, e aí ficava todo mundo escandalizado, né? Porque a Maitê tá vestida de noiva, ela ia se casar com o Paulo César Grande, e aí o Edson Celulari vai se enforcar, né, no meio do mato, assim, porque ele não aceita o casamento. E aí eles vão lá para demovê-lo do suicídio, e aí nessa hora os dois homens se beijam. Né? Por quê? Porque o que o Djalma queria fazer no filme era um triângulo amoroso inspirado no filme Julie Jean, né, Uma Mulher para Dois, do Truffaut, só que ele queria avançar um pouco o sinal do Julie Jean, ou seja, no filme do Truffaut, existe uma insinuação bem leve de que os dois rapazes também ficavam entre si, né? Mas, na verdade, o foco é realmente os dois disputando o amor da personagem da Jane Morreau. No Brasa Adormecida, o Djalma falou, não, eu quero chutar o pau da barraca, eu quero mostrar que os dois homens se pegavam também. Não era só os dois com a Maitê, era um trio completo, né? Por isso a cena do beijo. Só que ele conta no livro que ele ficou com medo de filmar a cena do beijo, e ele se arrepende, até ele faz um meia-culpa, ele fala, nossa, tô arrependidíssimo, mas como o filme estava sendo rodado em julho de 85, há exatamente 35 anos atrás, era o auge da epidemia da AIDS, né? Todo mundo começando a morrer, e a AIDS ainda muito associada como a peste gay, né? Falando que a AIDS era uma doença que vinha dos gays masculinos, aquela coisa toda. Então o Djalma ficou muito apavorado, ele falou que não quis filmar a cena do beijo, porque teve medo de ser crucificado por conta disso, né? Então, e ele fala no livro que toda a equipe, inclusive os atores, insistiram para filmar essa cena. Fala, filma, depois você decide se você usa ou não. E ele não filmou, ou seja, não existe o beijo. Então, no filme, eles olham pelo binóculo, a gente vê os dois rapazes se aproximando dos rostos, e quando está quase para beijar, corta e aparece a reação da família olhando pelo binóculo e falando: Meu Deus, não acredito. Né? Então você subentende que eles se beijaram e todo mundo viu. Né? Então essa cena é muito simbólica do cinema nacional. Ela mostra exatamente essa coisa. A questão LGBT, a questão gay, a questão queer está lá dentro do cinema brasileiro, ela faz parte, mas o próprio cinema brasileiro vê, mas finge que não vê. Entendeu? É um pouco isso, assim. Isso que o Luffy está falando é interessante e algo também que é muito importante estudar, que a gente aborda nos cursos, é não apenas a questão das censuras oficiais institucionalizadas,
mas as censuras tácitas, silenciosas e as autocensuras que muitos artistas precisam praticar para poder continuar existindo e produzindo filmes. Então, Sim. você sabe que se você coloca uma cena de nudez, se você coloca uma cena de beijo, tem uma chance muito maior do seu filme ser restrito, ser menos visto, não passar em tais cinemas. Então, ou seja, de você eventualmente não ter uma bilheteria que cumpra com os custos do teu próprio filme, isso pode prejudicar para você ter outros filmes no futuro. Então, você fala, poxa, esse diretor não teve coragem de filmar, mas a gente tem que entender também as dificuldades. São artistas trabalhando e que às vezes pesavam. Sim, eu quero muito mostrar isso, mas se eu fizer isso, eu vou ser ou literalmente censurado, como foi na ditadura no Brasil, Código Reis nos Estados Unidos, tinha várias ferramentas assumidas de censura, mas também tem muitas pessoas que se limitavam por isso, né? Tem muitos filmes que são abertamente sobre personagens gays que não se fala sobre homossexualidade, eles não se encostam, mas eles sempre se olham de uma maneira muito forte, tem uma troca de olhares, e cabe às pessoas deduzirem para isso poder passar. Então a gente tem que entender de que maneira essa sexualidade se expressa, né? Luffy, estão perguntando se você viu The City and the Pillar, do Gore Vidal. É. Não, eu não li, mas eu adoro o Gore Vidal. Eu gosto muito dele no documentário Celuloide Secreto, né? The Celluloid Closet, Que que veio como fala da outro lado questão. em Hollywood, né? O outro lado de Um pouco Hollywood, dele. que Uhum. fala da questão da representação LGBT em Hollywood desde o começo até 1995, né? E o Gore Vidal tá lá falando falas ótimas, né? Ótima parte dele. Mas eu não li o livro dele, não, The City and the Pillar, mas eu sei que é interessante. Tenho que ler, preciso correr atrás. Aí é que tá. A gente está estudando sobre algo que tem tão pouco material. Quanto mais você estuda, mais você descobre que você ainda não sabe Exato. nada, que existe ainda. Ah, não, mas esse filme é Exato. super importante. Ah, não, mas tem esse livro também que tem uma edição na biblioteca tal. Então você vai sempre atrás. O bom de preparar esses cursos é descobrir. Às vezes, os próprios alunos, a gente tinha uma turma muito engajada no último ano, que sempre trazia livros e filmes, e a gente ia atrás também para Exato. descobrir do que eles estavam falando. Isso é importante. E a É Simone está isso falando do mesmo. Funeral das Rosas, que é um filme que a gente aborda na parte do cinema queer internacional. Porque, obviamente, a gente se concentra muito em cinema norte-americano, é o que mais tem, é o que mais circula, é o que tem um papel importante, uma influência cultural importante. Mas com certeza a gente vai para a França, vai para a Alemanha, fala de Funeral das Rosas, que é um filme fundamental para discutir estética queer. É importantíssimo. O que ele faz naquele filme é uma loucura. Quem nunca viu, ele passou recentemente em São Paulo, no Instituto Moreira Salles, uma cópia restaurada lindíssima. Eu fui lá ver e foi ótimo. Mas a gente Ai, fala sobre ele, a gente vem para a África também. Tem um filme sobre duas meninas que se apaixonam no Quênia. E que é um filme super singelo, super doce. Elas dão um pequeno beijinho, um selinho de segundos. E o filme foi censurado, as atrizes são perseguidas. Então é bom a e gente fazer aquele, esse. Oi? e aquele filme alemão, da Rosa von Braunheim, não é o homossexual que é perverso, e sim a situação em que ele vive. Esse É é bem aquela lógica interessante. perversa da sexualidade, tipo, de nós não somos contra os homossexuais, somos contra a homossexualidade, que obviamente é ser contra os homossexuais também. Tipo, nós É, abraçamos as pessoas contanto que elas se livrem desse vício. Aí é que tá, a gente fala muito de filmes que tenham personagens gays, tenham personagens lésbicas e trans, mas o mais importante pra gente, dentro de um curso como esse, é estudar como eles são representados. Porque muitas vezes até os mecanismos de censura oficiais deixavam passar personagens que a gente compreendia que eram gays ou lésbicas, contanto que eles fossem punidos no final. Muitos deles se arrependiam, tinham finais trágicos, cometiam suicídio, eram presos, eram mortos. Então, esses personagens eram permitidos como exemplos ou contra-exemplos do que não é, fazer. tinha muito isso. O final, ou então o personagem LGBT se regenerava e virava hétero. Aí ele estava perdoado, né? Como acontece no filme The Fox, né? Apenas uma Mulher, de 1967, do diretor Mark Rydell, que é baseado num livro do D.H. Lawrence, né? Uhum. E que é a história de duas mulheres que moram numa cabana, né? Tem um relacionamento, e aí aparece um homem, né? Um homem predador, né? Que vai lá, seduz uma delas, leva embora e de quebra ainda mata a outra. Ou seja, a personagem que resiste até o final como lésbica é assassinada e a outra se rende ao cara, vai embora com ele, ou seja, ela se regenera. Então aí ela vai para a sociedade normal, vai embora com esse homem. Quer dizer, então assim, é um filme muito perturbador esse The Fox. Quem não viu, veja, apenas uma mulher. No Brasil tem esse título, né? Mas
essas representações, exato, o que a gente vê a gente já vê no curso, né, é exatamente isso, como evoluiu essa representação, né, e de que forma que ela está hoje, né, de que maneira que hoje está isso no cinema, no meu caso, vou falar um pouco do cinema brasileiro, o Bruno vai falar do estrangeiro, né, quer dizer, como que a gente está hoje nessa representação. Eu acho que a gente melhorou muito, né, hoje a gente tem um cinema mais plural, mas ainda tem muita coisa para ser feita, com certeza, né. Bom, estou dando um oi para todo mundo que está me dando oi aqui, várias pessoas, obrigado, gente, pela presença. Sensívelgrafia. Quem é Sensívelgrafia? É o Celso, ele é o Celso falando. Mas que Celso? Celso, apresente-se, Celso. Celso, diga o seu sobrenome. Mas, enfim, boa noite a todos e todas. E mais uma vez lembrando, eu e o Bruno estamos aqui debatendo o cinema queer mundial, porque esse é o tema do curso que a gente vai dar a partir da segunda-feira que vem. Matriculem-se, temos vagas ainda. É só entrar no site institutodecinema.com.br e se inscrever. Temos bastante vagas ainda, estamos de braços abertos aí para receber vocês. A gente lembra, a gente está falando aqui bastante de cinema de ficção, que ainda constitui a nossa maior preocupação, mas a gente lembra que a gente não pode se ater a isso, principalmente porque, como a gente está falando de representações marginais, elas tendem a aparecer muito em formas de cinema marginais menos vistas, ou seja, em documentários, em curtas-metragens, às vezes em videoarte, então a gente precisa também lembrar de todos esses filmes que circulam ainda menos comercialmente, mas que têm umas representações interessantíssimas de sexualidade e de gênero. Aí é o É Celso verdade. Cardoso, fotógrafo, ele se Sim, apresentou. Celso, desculpa, agora eu já entendi quem é você, é verdade. Sorry, sorry. Mas o que o Bruno falou é interessante. Existe também uma safra muito importante de documentários, né? Eu estava esses dias revendo aquele A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson, por exemplo, né? Que foi uma militante trans importantíssima, né? Da época de Stonewall. E tem um documentário maravilhoso sobre ela, né? Que está por aí circulando. Paris is Burning, né? Que é uma referência hoje. Existem vários documentários sobre o movimento Stonewall, como Before Stonewall. E os brasileiros, né, tem toda uma safra de documentários brasileiros importantíssimos, como Lampião da Esquina, Divinas Divas, Desi Croquetes, meu amigo Cláudia, São Paulo em Hi-Fi, acho, né? Deixa que vos fala. Enfim, tem toda uma safra. Eu acho que a parte de documentários está importantíssima, né? E cada vez mais as pessoas estão buscando essas obras para se informar, né? Para entender essa história, né? Ontem, Luffy, a gente teve aqui no Instituto de Cinema uma live com a Renata Carvalho, atriz, Ah, dramaturga, trans, enfim, que está se formando em ciências sociais também, então é uma pesquisadora na questão de gênero e sexualidade. A gente está falando como no cinema brasileiro os melhores filmes que representam essa temática ultimamente são os documentários, e a gente ainda tem um tanto de progresso a fazer na maioria das ficções. Enfim, quem quiser, acredito que todos esses vídeos ainda estejam salvos e disponíveis. Ela é uma pessoa incrível e tem uma fala muito forte. Você percebe isso também, Luffy, essa defasagem no cinema brasileiro contemporâneo entre ficção e documentário de temática LGBT? olha, uma vez eu falei isso num debate e tinha uma pessoa lá representando um filme de ficção, acho que a pessoa não gostou muito. Mas eu falei isso, eu falei exatamente o que você falou. Eu acho que nesses últimos 10 anos, de 2010 para cá, os documentários brasileiros sobre as questões LGBTs foram mais contundentes e mais importantes do que os filmes de ficção. Né? Porque os filmes de ficção, eu acho que ainda teve, claro que a gente teve coisas boas também dentro desse tema, mas eu acho que ainda está pouco diversificado, eu acho que ainda está um pouco batendo às vezes numa tecla parecida, né? Eu sinto falta de mais diversidade, de mais subtemas e é aquilo que você falou, mais representações e mais estéticas diferentes. As estéticas também me incomodam, porque por exemplo, eu sinto que o cinema brasileiro hoje, mas isso eu acho que é de forma geral, né? Não só de temática LGBT. O cinema brasileiro, de maneira geral, de ficção, ele é ainda muito preso ao documentário também, porque é muito realista, né? É muito assim, a vida como ela é. A gente quase não tem filmes brasileiros, ou não tem mesmo, não. Não tem, não. Quase não tem. Filmes que propõem uma estética diferente, uma estética de fantasia, uma estética fabulosa, uma estética do fantástico, né? Tem muito pouco disso, né? A gente tem um cinema que é quase documental. Então você pega um filme como Que Horas Ela Volta, que é ótimo, mas assim, é a vida como ela é, né? Como é a casa de uma família rica, é assim. Então todos os objetos estão lá. Como é a piscina, como é o boteco que a empregada frequenta. Então é tudo uma representação da realidade
um exagero do realismo, que é beira o documental. Eu sinto falta de filmes de ficção mais loucos, né? Mais oníricos, mais lúdicos, que propõem outros olhares, outras vivências, outros tipos de personagens. Então, por exemplo, esse tipo de cinema mais com uma estética mais, sei lá, psicodélica, onírica, ou seja lá qual for o tema, no termo, no cinema LGBT brasileiro, e a gente tem alguns exemplos interessantes, como por exemplo Doce Amianto, né, de 2013, que brinca um pouco com isso, que flerta com isso, que é um filme dirigido pela dupla O Irá dos Reis e Guto Parente, lá do Ceará, de Fortaleza, e depois o filme seguinte, que não é a mesma dupla, né, o Irá saiu, e aí o Guto Parente dirigiu com o Pedro Diógenes, eu acho, o Isso. filme Inferninho, que também brinca muito com essas estéticas. Inferninho, estrelado pelo grupo de teatro Bagaceira, que é um grupo de teatro também muito bom lá de Fortaleza. Então são dois exemplos que conseguem fazer isso. É uma estética completamente né, diferente do realismo que a gente está acostumado. No Recife, a gente tem o pessoal, o coletivo Surto e Deslumbramento, né, que também fez vários curtas LGBTs queer que flertam com essas estéticas mais louconas, e fizeram um longa que é A Seita, né? A Seita, né? Não é a seita que dói menos, é A Seita, seita de seita, né? Coletivo. Que é um filme assim, A Seita também busca uma estética bem diferente, né? Outro diretor do Ceará é o Moza Freire, que fez alguns curtas que também buscam estéticas diferentes. Ele fez Janaína Overdrive, teve um outro curta dele que eu esqueci o título agora, Ele que é faz de muito terror. terror, né? Isso, o É Mozart de faz muito terror. terror. Isso. Aliás, o terror é engraçado. Quando a pessoa vai para o gênero terror, aí automaticamente ela se liberta, né? Então, por exemplo, você vai ver um filme como As Boas Maneiras, que é um filme que eu gosto, dirigido por Marco Dutra e Juliana Rojas. O trabalho anterior dos dois é mais realista, né? E na estética, né? E o Boas Maneiras não. Como eles, não sei se é por isso, eles foram para o ambiente do terror. Aliás, o Marco Dutra já tinha feito isso no outro filme dele, que é Quando Eu Era Vivo, que é terror, né? E a Juliana Rojas tinha feito no Sinfonia da Metrópole, que também é uma coisa meio suspense, terror. Então, parece que o terror liberta as pessoas e aí você pode fazer coisas loucas. Então, As Boas Maneiras, por exemplo, ele tem uma estética muito interessante, né? Ele é realista, mas ao mesmo tempo não é, né? É uma coisa esquisita a estética dele, e isso é muito legal. Então, eu sinto falta de filmes que proponham isso, sejam mais inovadores, né? E isso de maneira geral, independente da temática. Algo a debater e ver se a gente encontra, inclusive, equivalências no cinema internacional, se isso se deve à nossa herança de cinema novo, ou também ao fato de que muitos desses filmes de gênero exigem, às vezes, uma produção e um investimento que a gente não tem, não consegue sempre fazer. Eu estava conversando com colegas e até com os alunos do nosso curso, falar, não sei por que a gente não tem tanto filme de terror, filme fantástico com super-herói, filme de ação, filme com monstro. Eu falei, cara, esses filmes são caríssimos, dificílimos de Mas fazer. A peraí, gente, a mas gente tem peraí, agora profissionais. Não, calma, eu falei, a gente tem profissionais extremamente qualificados que são perfeitamente capazes de fazer isso. A gente tem filmes de terror muito bons, mas eles ainda são minoria, né? Existe, enfim, a gente tem uma trajetória muito particular. A gente não pode ficar nos comparando o tempo inteiro com os cânones do cinema americano, né? Não, isso eu concordo. Agora, existe uma diferença. Aqui aí você falou de duas coisas. Essa coisa de filme de ação, de herói, esse tipo de filme, realmente são caros, porque eles exigem efeitos. Agora, o terror não. É claro que existem terrores mais luxuosos, mais sofisticados, mas o Depende. terror, de saída, ele pode ser rústico, porque permite. Então você consegue fazer coisas baratas. E mesmo que você não vá para o terror, vamos falar da questão mais trash da coisa. O John Waters, por exemplo. Todo o cinema Sim, inicial do sim. John Waters era uma coisa baratérrima que ele fazia. E muito interessante. Depois, quando ele se consagrou, ele fez filmes um pouco mais com mais infra, né? E aí ele pôde fazer filmes que ficaram até um pouco mais higiênicos, mas ainda assim são subversivos, né? Dentro dos filmes que ele fez em Hollywood, como Mamãe é de Morte, Cry Baby, o primeiro Hairspray, né? Que não era musical. Então, quer dizer, eu acho que dá para fazer coisas baratas e inovadoras, né? A criatividade do cineasta brasileiro sempre foi uma marca, né? Os cineastas brasileiros, né, os realizadores brasileiros sempre foram muito criativos, porque você tem que conseguir criar na adversidade, na escassez de recursos, né? Sempre foi assim. Então eu acho que agora a gente está numa época em que o cinema autoral brasileiro, mais independente, vai precisar fazer isso, vai precisar fazer com pouco, encontrar formas criativas, inovadoras, com pouca grana, porque você não vai ter infra, a gente não vai ter tão cedo, a não ser quem for fazer filmes comerciais mesmo, né? Filmes
né, que propõe uma coisa mais mainstream. Aí a pessoa vai ter uma infra, vai ter dinheiro para fazer. Mas o cinema autoral independente, ele vai ter que se virar com pouco, porque é o jeito da gente produzir, né? Gente, eu lembro Infelizmente. inclusive que algumas produções flertavam problemas éticos, a gente pode até discutir. O próprio Pink Flamingos, John Waters assume que muitos dos figurinos que os personagens usam no filme foram roubados de lojas. Eles literalmente entraram em lojas, em brechós, roubaram, pegaram as roupas e saíram correndo. Tem um dos trailers que pega fogo, que foi roubado. Eles também acharam o trailer abandonado, foram lá, pegaram e depois botaram fogo. Enfim, tem umas maneiras de filmar guerrilha, É, digamos, de filmar a qualquer preço que guerrilha podem ser total, aí é questionadas. guerrilha total, né? E, mas eu acho que eu não tô aqui dizendo incentivando a guerrilha nesse sentido. Eu acho que as pessoas têm que fazer filmes de guerrilha no bom sentido, de uma maneira segura, né? De uma maneira preservando a dignidade de cada o bem-estar de cada integrante da equipe, do elenco. Mas a guerrilha no Uhum. sentido de você conseguir viabilizar, fazer uma coisa interessante, propor inovações, propor uma coisa relevante com pouca grana, né? O Renato está falando, vocês acham que falta filmes brasileiros, falta de filmes Ótima brasileiros é um pergunta. reflexo da nossa pouca literatura também do tema? Olha, nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Pode ser. Mas eu acho que a literatura nossa é mais ampla, né, de queer. Tem bastante coisa. Né? Se você pega a obra do Caio Fernando Abreu, é uma obra enorme. Foi pouco adaptada, né, para o cinema. Tem uma coisa ou outra, né? Então, mas eu não sei. Pode ser, pode ser. Mas que também são obras marginais, quando a gente vai falar de literatura queer brasileira, o Bebê de Tarlatana Rosa, toda a discussão se o Bebê de Tarlatana Rosa era uma representação da homossexualidade ou não. Então tinham textos que passavam ou não como sendo queer, como a gente falou do Iniciado do Vento. Então até é difícil determinar quando isso começa, mas essas obras também existem e igualmente marginais. Eu acho que pode ser. Na verdade, a gente tem que pensar, por exemplo, Cassandra Rios. A Cassandra Rios é a grande escritora lésbica brasileira, maldita, né, considerada maldita. Escreveu 50 livros, foi adaptada 2 vezes para o cinema. Por que que ninguém pega os livros da Cassandra? Então tem várias questões aí, é uma questão bem complexa. O Renato, acho que a gente tem que fazer uma live só para falar disso, né? Dessa questão, desse conflito, essa tensão entre a literatura queer brasileira e as adaptações ou não para o audiovisual. Por que que ninguém pega a Cassandra Rios? Ou por que que não adapta mais o Caio Fernando Abreu? Ou quais outros? Por exemplo, a gente tem o grande romance gay brasileiro, o bom Pastor, olha o que eu ia falar. Como é, meu Deus, do Adolfo Caminha, como é que chama? Não lembro o nome agora. Ai, esqueci o nome do livro. É, não é o Bom Pastor, é o Bom Crioulo. O Bom Crioulo, do Adolfo Caminha. Um Legal. romance gay primeiríssimo. Ninguém Uhum. adapta, ninguém nunca tentou fazer. Então, quer dizer, é complicado, né? A gente tem o Ateneu, né? O Ateneu do Raul Pompeia, que é um romance com uma extrema questão de repressão da sexualidade. Uhum. Ou então o próprio João Silvério Trevisan, com o livro Em Nome do Desejo, que é um livro Sim. maravilhoso. Por que que ninguém adapta, né? Então, quer dizer, existe esse conflito, né? Eu acho que a gente vai ter que acabar, não, Bruno? Vai acabar a live daqui a pouco. Como que tá aí? Ele É avisa os exatamente isso que eu tô minutos? falando. A gente realmente precisa terminar, porque quando ele dá uma hora certinha, ele corta a gente quer muito gravar e deixar esse material gravado para todo mundo que quiser acompanhar depois. Então a gente já vai encerrando por aqui, mas lembrando que essa conversa é só um aquecimento para o curso de cinema queer online, que vai acontecer a partir do dia 7 de julho, com nós dois, esses Seis, que vos falam. 6 de dia julho, 6. obrigado. O 7 era o mês. 6 de julho, no Instituto de Cinema, as inscrições estão abertas, então participem, convidem pessoas. E é isso, a gente obviamente vai continuar essas conversas muito mais em detalhes, se aprofundar em todas elas. Mas obrigado a Isso. todo mundo que acompanhou, que participou, obrigado aos alunos queridos que estiveram com a gente, que mandou umas perguntas muito legais. E a gente vai encerrando por aqui. Obrigado a todo mundo. A gente vê vocês no curso, Venham fazer eu o espero. curso que lá estaremos discutindo tudo isso. É isso. Beijo, obrigado, Tchau, gente. tchau. Até.